Belize, uma pequena nação localizada na América Central, possui uma história rica e diversificada, que abrange desde as antigas civilizações até os tempos contemporâneos. Ao longo dos séculos, Belize foi habitada por povos indígenas, explorada por europeus colonizadores, enfrentou lutas pela independência, e emergiu como uma nação multicultural com uma herança única. Neste vídeo, exploraremos os principais períodos da história de Belize, destacando suas origens ancestrais, o período colonial, a luta pela independência e os desafios atuais que a nação enfrenta. O período pré-colombiano em Belize abrange a rica história das civilizações antigas, que habitaram a região antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492. A área que hoje corresponde a Belize, foi palco de desenvolvimentos culturais e avanços tecnológicos significativos, que moldaram a identidade e a paisagem arqueológica do país. Durante o período pré-colombiano, a região de Belize foi habitada por diversas culturas indígenas que deixaram um legado duradouro. Acredita-se que os primeiros habitantes chegaram a Belize por volta de 2600 a.C. Esses primeiros povos eram caçadores-coletores, que dependiam dos recursos naturais disponíveis em suas terras férteis, incluindo florestas, rios e litorais abundantes em peixes. Entre 2000 a.C. e 900 a.C., a região viu o florescimento da cultura pré-clássica maia. Os maias desenvolveram uma civilização complexa e próspera, com grandes assentamentos urbanos e sistemas agrícolas avançados, como a prática da agricultura em terraços. Nessa época, foram construídas as primeiras estruturas cerimoniais e plataformas religiosas, que se tornaram a base das impressionantes cidades maias posteriores. Durante o período clássico, cerca de 250 a.C. a 900 d.C., a civilização maia entrou em um período de expansão e esplendor. Cidades como Caracol, Xunantunish e Altunha foram fundadas e se tornaram centros de comércio, cultura e poder político. A arquitetura maia atingiu seu auge, com a construção de magníficos templos, palácios e observatórios astronômicos. Após o período clássico, a região passou por transformações culturais e migrações de diferentes grupos étnicos. O período pós-clássico, em 900 d.C. a 1500 d.C., viu a queda de algumas cidades maias, mas também o surgimento de outras, como Lamanai e Lubaantun. Novos estilos arquitetônicos e cerâmicos foram desenvolvidos, refletindo a diversidade cultural da região. Durante o final do período pós-clássico, a chegada dos espanhóis e de outros europeus à região, causou um impacto significativo nas comunidades indígenas locais. As doenças trazidas pelos europeus devastaram a população nativa, e o comércio de escravos afetou ainda mais as comunidades maias. Gradualmente, Belize se tornou uma colônia espanhola, e mais tarde, britânica. O período pré-colombiano em Belize é testemunho da riqueza cultural e do avanço tecnológico das civilizações antigas, que moldaram a história e a identidade do país. As ruínas maias e os sítios arqueológicos preservados ao longo do território são provas tangíveis do esplendor dessa era. Ao estudar esse período, podemos compreender melhor a diversidade e a complexidade das culturas pré-colombianas de Belize, e apreciar sua contribuição para o patrimônio histórico e arqueológico da humanidade. A chegada dos espanhóis em Belize marcou um ponto de virada significativo na história do país. Antes da chegada dos europeus, Belize era habitada por diversas culturas indígenas, principalmente os maias, que deixaram um legado cultural e arqueológico impressionante. No entanto, com a expansão dos impérios coloniais europeus no Novo Mundo, Belize acabou sendo alvo da exploração e colonização espanhola. A primeira expedição europeia que se acredita ter chegado a Belize foi liderada pelo navegante espanhol Cristóvão Colombo em 1502. No entanto,
os espanhóis não estabeleceram imediatamente uma presença permanente na região, e Belize permaneceu em grande parte fora do foco das potências coloniais, durante as primeiras décadas após a chegada de Colombo. Foi somente na primeira metade do século XVI, que os espanhóis começaram a explorar e colonizar de forma mais ativa a região de Belize. As motivações para a colonização incluíam a busca por riquezas, como ouro e prata, bem como a conversão dos povos indígenas ao cristianismo. Em 1511, uma expedição espanhola liderada por Gonzalo de Alvarado chegou a Belize, e fez os primeiros contatos com as comunidades maias locais. Os espanhóis tentaram impor seu domínio sobre os maias, mas encontraram forte resistência por parte dos nativos. Os maias não aceitaram facilmente o controle espanhol, e resistiram às tentativas de escravização e conversão forçada ao cristianismo. Em 1544, os espanhóis tentaram estabelecer um assentamento permanente em Belize, fundando a cidade de Nuestra Senhora de la Asunción. No entanto, a cidade enfrentou problemas com doenças e ataques de povos indígenas hostis, o que levou ao abandono do assentamento em 1570. Durante os séculos seguintes, Belize permaneceu em grande parte esquecida pelos espanhóis, que concentraram seus esforços de colonização em outras regiões da América Central e do Sul. A falta de interesse espanhol em Belize permitiu que outras potências europeias, como a Grã-Bretanha, estabelecessem uma presença na área. A chegada dos espanhóis em Belize marcou o início de uma nova era na história do país, caracterizada pelo domínio colonial europeu e pelos conflitos entre potências coloniais pela região. A resistência dos maias locais e a falta de interesse espanhol duradouro permitiram que outras nações europeias, como a Grã-Bretanha, desempenhassem um papel decisivo no destino de Belize. A história complexa e multifacetada desse período deixou um legado duradouro na cultura e identidade do país até os dias atuais. Durante os séculos 17 e 18, a região de Belize foi um importante refúgio para piratas e bucaneiros que navegavam pelos mares do Caribe. Esses aventureiros do mar buscavam riquezas e tesouros, saqueando navios espanhóis carregados de ouro e prata das colônias espanholas na América. A geografia única de Belize, com suas ilhas, manguezais e recifes de coral, criou um ambiente propício para que os piratas se escondessem e planejassem suas operações. As águas costeiras cheias de recifes também eram traiçoeiras para as frotas espanholas, o que ajudava a proteger os piratas de possíveis perseguições. A presença dos piratas em Belize teve um impacto significativo na região. Muitos piratas estabeleceram bases e assentamentos temporários ao longo da costa, incluindo locais como a Ilha de Tortuga e a Ilha de Roatán. Essas bases serviam como pontos de partida para suas expedições de pilhagem, e como locais de descanso e reabastecimento. Os piratas também interagiam com as comunidades locais, incluindo os povos indígenas e os colonos. Alguns piratas se casaram com mulheres locais e se integraram à sociedade de Belize, enquanto outros mantiveram um estilo de vida mais nômade e aventureiro. Embora a presença de piratas trouxesse riqueza e recursos para a região, também causava problemas e conflitos. Os ataques aos navios espanhóis irritavam as autoridades espanholas, que viam Belize como uma ameaça à sua hegemonia nas Américas. Isso levou a confrontos e disputas territoriais entre as potências coloniais. Com o tempo, a presença de piratas em Belize diminuiu, à medida que as potências europeias começaram a reprimir suas atividades no Caribe. Além disso, o governo britânico começou a tomar medidas para acabar com a pirataria em suas colônias. A Batalha de St. George's Caye, em 1798, na qual os britânicos derrotaram uma frota de piratas espanhóis, marcou um ponto de virada no declínio da pirataria em Belize. Embora o período dos piratas e bucaneiros tenha sido uma era de violência e caos, seu legado perdura em Belize até os dias de hoje. A presença desses aventureiros do mar contribuiu para a formação da cultura e identidade do país, e muitos lugares em Belize ainda carregam nomes e histórias, associadas a esses notórios personagens da história marítima do Caribe.
A rica história de pirataria em Belize é lembrada e celebrada até hoje, através de festivais, museus e referências na cultura popular, destacando o papel intrigante e complexo que os piratas desempenharam na história do país. Após o declínio da pirataria no final do século XVIII, a região passou a ser uma colônia britânica chamada Honduras Britânicas. Esse período de domínio britânico foi marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas que moldaram o futuro de Belize. No início do século XIX, a economia de Belize era baseada principalmente na exploração de madeira de mogno e tintureira. Essas madeiras valiosas eram altamente procuradas pelos britânicos, para a produção de corantes têxteis e outras indústrias. A indústria madeireira atraiu colonos britânicos e outros imigrantes, que se estabeleceram na região, contribuindo para o crescimento da população e a diversificação cultural. A presença britânica também trouxe desafios, incluindo disputas territoriais com a Guatemala, que reivindicava a soberania sobre Belize. A questão da fronteira entre Belize e Guatemala permaneceu um ponto de tensão ao longo do domínio britânico, e continua a ser uma questão diplomática até os dias de hoje. Ao longo do século XIX, a escravidão foi abolida no Império Britânico, incluindo em Belize. Em vez de trabalhadores escravizados, o sistema de trabalho de contrato foi implementado, no qual trabalhadores migrantes, principalmente de origem africana, asiática e maia, foram contratados para trabalhar nas plantações de banana, açúcar e madeira. Esse sistema trouxe uma diversidade cultural ainda maior para Belize, e influenciou sua identidade nacional. Durante o domínio britânico, o movimento de independência começou a ganhar força em Belize. As lutas pela autodeterminação e pelo reconhecimento de direitos políticos e sociais foram ganhando destaque. Em 1964, a colônia passou a ser chamada de Belize, e em 1981, finalmente conquistou sua independência do Reino Unido. O legado do domínio britânico é evidente na língua oficial de Belize, o inglês, e nas instituições políticas, jurídicas e educacionais que foram estabelecidas durante esse período. Além disso, a cultura e a sociedade de Belize foram profundamente influenciadas pelas práticas e tradições britânicas. Embora a independência tenha sido alcançada, a influência britânica ainda é sentida em Belize, especialmente no sistema legal, no sistema parlamentar de governo e na educação. O Reino Unido também mantém laços estreitos com Belize através da Comunidade das Nações, o que continua a fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. O domínio britânico foi um período importante na história de Belize, marcado pela exploração econômica, mudanças sociais e políticas, e uma luta crescente pela independência. O legado dessa era colonial ainda é evidente em muitos aspectos da vida em Belize, refletindo a rica e complexa história do país. A jornada rumo à independência começou a ganhar impulso na década de 1950, quando o movimento nacionalista em Belize começou a buscar uma identidade única, e a lutar por direitos políticos e sociais mais amplos. Durante esse período, o país passou por uma série de mudanças sociais e políticas, que alimentaram o desejo de autodeterminação. Em 1961, o Reino Unido concedeu a Belize o status de colônia autônoma, permitindo maior participação dos belizenhos na administração de seus assuntos internos. Essa medida foi vista como um passo importante em direção à independência, e fortaleceu ainda mais o movimento nacionalista. No entanto, a questão da disputa territorial com a Guatemala representava um desafio significativo para o processo de independência. A Guatemala reivindicava uma parte substancial do território de Belize, o que criava tensões e incertezas em relação à autodeterminação do país. A busca por uma resolução pacífica para a disputa territorial se tornou uma prioridade para o governo de Belize e para a comunidade internacional. As negociações com a Guatemala foram difíceis e prolongadas, mas finalmente, em 1981, um acordo foi alcançado. Em 11 de setembro daquele ano, o Reino Unido e a Guatemala assinaram um tratado, reconhecendo a independência de Belize, e em troca,
Belize concordou em realizar um referendo para resolver a questão territorial. O referendo foi realizado em 21 de setembro de 1981, com os belizenhos votando esmagadoramente a favor da independência. Assim, em 21 de setembro de 1981, Belize oficialmente se tornou um país independente, encerrando mais de 3 séculos de domínio colonial britânico. George Price, líder do Partido Unido do Povo, tornou-se o primeiro-ministro de Belize. A independência foi um momento de grande celebração e orgulho para os belizenhos, que viram seus esforços pela autodeterminação finalmente coroados de sucesso. Desde então, Belize tem buscado consolidar sua posição como uma nação soberana no cenário internacional. O país ingressou nas Nações Unidas logo após sua independência, e estabeleceu relações diplomáticas com várias nações ao redor do mundo. Belize também se tornou membro da Comunidade do Caribe, CARICOM, e da Comunidade das Nações. A independência de Belize marcou o início de uma nova era na história do país, na qual os belizenhos têm a responsabilidade de moldar seu próprio futuro, e enfrentar os desafios e oportunidades que se apresentam. Ao longo dos anos, Belize tem mantido um compromisso com a democracia, o desenvolvimento sustentável e a proteção de seu rico patrimônio natural e cultural. A independência continua a ser um símbolo de orgulho nacional, e uma lembrança constante da importância da autodeterminação e da unidade nacional. As questões territoriais têm sido um dos principais desafios enfrentados por Belize em sua história moderna. A disputa territorial com a Guatemala é a questão mais significativa e complexa que o país enfrenta desde sua independência em 1981. A origem da disputa remonta aos tempos coloniais, quando tanto a Espanha quanto a Grã-Bretanha reivindicaram direitos sobre a região que hoje é Belize. Durante o período colonial, a área foi frequentemente contestada entre as duas potências europeias. No entanto, o Tratado de Versalhes de 1783, que pôs fim à Guerra Revolucionária Americana, reconheceu oficialmente os direitos da Grã-Bretanha sobre a região. Após a independência de Belize, a Guatemala reivindicou que o território de Belize era parte de seu território histórico, e, portanto, a independência de Belize era ilegítima. A Guatemala argumentou que a Grã-Bretanha havia adquirido o território de Belize ilegalmente, e, portanto, não tinha direito de conceder independência a essa área. Essa disputa territorial criou tensões entre Belize e a Guatemala, e também apresentou desafios diplomáticos para Belize no cenário internacional. A Guatemala se recusou a reconhecer a independência de Belize, e manteve uma reivindicação territorial sobre todo o país, o que gerou preocupações com a segurança e a estabilidade da região. Em resposta à disputa territorial, Belize buscou uma abordagem diplomática e pacífica para resolver o conflito. O país recebeu o apoio de outras nações e organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, para resolver a questão por meio de negociações bilaterais com a Guatemala. Várias rodadas de negociações foram realizadas ao longo dos anos, mas chegar a um acordo tem sido um desafio. A Guatemala insistiu em que qualquer resolução do conflito deve envolver uma revisão dos limites territoriais de Belize, o que tem sido rejeitado por Belize, que afirma que suas fronteiras estão bem estabelecidas, e que qualquer mudança nas fronteiras exigiria um referendo. Apesar dos obstáculos, houve avanços significativos nas negociações entre Belize e a Guatemala. Em 2008, os dois países concordaram em submeter a disputa territorial à Corte Internacional de Justiça, para uma resolução final e vinculativa. Em 2019, ambos os países realizaram referendos para aprovar a submissão do caso à Corte Internacional de Justiça, e em 2020 a Corte iniciou o processo de revisão da disputa. Embora a questão territorial continue sendo uma preocupação para Belize, o país tem demonstrado sua determinação em buscar uma solução pacífica e baseada no direito internacional. A resolução da disputa com a Guatemala será um marco importante na história de Belize, permitindo que o país se concentre no desenvolvimento interno e fortaleça suas relações com outros países da região e do mundo.
A busca por uma solução para a questão territorial destaca o compromisso de Belize com a paz, a estabilidade e a cooperação regional. Como um país localizado na região da América Central, com vastas florestas tropicais, recifes de coral, rios e vida selvagem diversificada, Belize reconhece a importância de proteger seus recursos naturais e promover práticas sustentáveis para garantir um futuro ambientalmente saudável. Um dos principais pilares da sustentabilidade ambiental em Belize é a conservação de suas áreas naturais. O país abriga uma rede extensa de reservas naturais, parques nacionais e santuários de vida selvagem, que cobrem cerca de 36% de seu território. Essas áreas protegidas são fundamentais para a preservação de sua biodiversidade única, incluindo espécies ameaçadas, como o jaguar, o tucano, e o ameaçado recife de coral da Barreira de Belize. O turismo ecológico é uma parte essencial da estratégia de sustentabilidade ambiental de Belize. O país é conhecido por suas atividades de ecoturismo, como mergulho, snorkeling, observação de aves, e trilhas pela floresta tropical. O governo e as comunidades locais têm trabalhado em conjunto, para garantir que o turismo seja gerenciado de forma responsável e sustentável, minimizando o impacto negativo sobre o meio ambiente, e preservando as tradições culturais das comunidades indígenas. Outro aspecto importante da sustentabilidade ambiental em Belize é a conservação dos recursos marinhos. Com o segundo maior recife de coral do mundo, Belize protege suas águas através de várias áreas marítimas protegidas. A pesca sustentável é incentivada, e práticas como a pesca com rede de arrasto são proibidas para evitar a degradação dos ecossistemas marinhos. A agricultura sustentável é uma preocupação crescente em Belize, pois o país busca equilibrar as necessidades de produção de alimentos com a conservação do meio ambiente. O governo tem incentivado a adoção de práticas agrícolas amigas do ambiente, como a agricultura orgânica, o uso eficiente da água e o plantio de culturas nativas que são adaptadas às condições locais. Belize também está comprometido com a mitigação das mudanças climáticas e a redução de emissões de gases de efeito estufa. O país é membro do Acordo de Paris, e tem trabalhado para aumentar o uso de energias renováveis, como a energia solar e eólica, bem como para proteger suas florestas como sumidouros de carbono. No entanto, apesar dos esforços para promover a sustentabilidade ambiental, Belize enfrenta desafios significativos, incluindo a expansão do desmatamento, a degradação dos recifes de coral e a poluição dos rios e mares. Além disso, o aumento do turismo pode levar à pressão sobre os ecossistemas frágeis. A sustentabilidade ambiental é uma jornada contínua para Belize. O país está ciente da importância de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Através de políticas governamentais, cooperação internacional e o envolvimento ativo das comunidades locais, Belize continua a se esforçar para alcançar um futuro sustentável, protegendo sua natureza única e preciosa para as gerações futuras. O compromisso de Belize com a sustentabilidade ambiental serve como um exemplo inspirador para outros países que também buscam um futuro mais verde e sustentável. Belize é uma nação pequena e vulnerável localizada na América Central, com uma economia predominantemente baseada em recursos naturais e turismo. Sua posição geográfica favorece o comércio com os países vizinhos, bem como o acesso ao mercado internacional através de seu litoral ao longo do Mar do Caribe. A agricultura e a indústria madeireira têm sido historicamente importantes para a economia de Belize. Cultivos como cana-de-açúcar, cítricos e banana têm sido as principais fontes de renda e emprego para muitos habitantes rurais. A extração de madeira também foi uma atividade econômica relevante, mas levou a preocupações sobre a sustentabilidade e conservação das florestas tropicais. O turismo é um setor em crescimento em Belize, com suas praias paradisíacas, recifes de coral, vida selvagem, e sítios arqueológicos maias atraindo visitantes de todo o mundo. O ecoturismo, em particular,
tem sido enfatizado para garantir que o desenvolvimento turístico ocorra de forma sustentável, protegendo os recursos naturais e culturais do país. O desenvolvimento da infraestrutura tem sido um foco para melhorar a conectividade entre as diversas regiões do país. Investimentos em estradas, portos e aeroportos têm facilitado o transporte de pessoas e mercadorias, bem como o crescimento do turismo e do comércio. Belize enfrenta desafios sociais, incluindo a desigualdade de renda e oportunidades. As áreas rurais, em particular, têm enfrentado dificuldades em acessar serviços básicos de saúde e educação. O governo tem buscado abordar essas disparidades, por meio de programas de desenvolvimento social e de redução da pobreza. A questão da dívida externa também tem sido uma preocupação para Belize. O país tem lutado para equilibrar suas finanças públicas e reduzir sua dependência de empréstimos externos, buscando formas de aumentar sua receita fiscal e melhorar a gestão econômica. Nos últimos anos, Belize tem buscado diversificar sua economia e atrair investimentos estrangeiros para setores como energia renovável, serviços financeiros, tecnologia e agricultura sustentável. A atração de investimentos estrangeiros tem sido uma estratégia para impulsionar o crescimento econômico e gerar empregos para sua população em crescimento. O desenvolvimento socioeconômico de Belize é um processo em andamento, enfrentando desafios e oportunidades únicos. O país busca equilibrar o crescimento econômico, com a preservação de seus recursos naturais e o bem-estar de sua população. À medida que Belize continua a crescer e se desenvolver, a importância da sustentabilidade e da inclusão social permanece no centro de suas políticas e aspirações para um futuro próspero e resiliente. A arte e a arquitetura de Belize são um reflexo da rica herança cultural do país, influenciada por diversas culturas ao longo de sua história. Desde os antigos maias até as influências coloniais e contemporâneas, a arte e a arquitetura de Belize têm uma história fascinante e diversificada. A civilização maia deixou um legado duradouro em Belize, e sua arte é testemunho disso. Esculturas em pedra e cerâmica maia, como os famosos altares, estelas e esculturas de deidades, foram descobertos em sítios arqueológicos em todo o país, como Caracol, Xolantunish e Lamanai. A arte maia frequentemente retrata figuras divinas, governantes e cenas mitológicas, revelando sua complexa cosmologia e crenças religiosas. As cidades maias de Belize exibem uma arquitetura impressionante. Templos piramidais, palácios, praças cerimoniais e quadras de jogo de bola são algumas das estruturas emblemáticas encontradas nesses sítios arqueológicos. A precisão matemática e a construção engenhosa dos maias permitiram a criação de estruturas impressionantes que resistiram ao teste do tempo. Após a chegada dos espanhóis no século XVI, a arte e a arquitetura do período colonial começaram a tomar forma. Igrejas e catedrais em estilo espanhol foram construídas em cidades como Belize City e San Inácio, algumas das quais ainda são preservadas hoje. Com a chegada dos britânicos no século XVII, a arquitetura também foi influenciada por elementos coloniais britânicos, como casas com varandas de madeira e telhados de zinco. A arte contemporânea de Belize reflete a diversidade cultural do país, e a rica mistura de influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Pintura, escultura, cerâmica e artesanato são expressões populares de criatividade. Artistas locais frequentemente incorporam temas da natureza, paisagens costeiras e cenas cotidianas em suas obras, celebrando a beleza natural e a vida cultural do país. Nas cidades e vilas de Belize, a arquitetura moderna coexiste com as construções históricas. Novas edificações refletem as necessidades contemporâneas, mas também levam em consideração a preservação da herança cultural e a sustentabilidade ambiental. Algumas construções ecologicamente conscientes têm sido incentivadas para minimizar o impacto ambiental e aproveitar a beleza natural do país. Belize é conhecido por seus vibrantes festivais e eventos culturais, que também envolvem expressões artísticas. O Carnaval, o Dia de Garífuna, o Festival das Cores e o Dia de São Jorge
são apenas alguns exemplos de celebrações onde a arte, a música e a dança desempenham um papel fundamental na expressão da identidade cultural e da herança diversa do país. A arte e arquitetura de Belize conta a sua rica história, mostrando uma mistura única de influências culturais. Desde as magníficas estruturas maias até as manifestações artísticas contemporâneas, o país continua a honrar sua herança enquanto celebra sua diversidade cultural, em meio à busca pelo desenvolvimento e preservação de sua identidade única. A música e dança de Belize refletem a rica diversidade cultural do país, incorporando elementos indígenas, africanos, europeus e caribenhos. Ao longo da história, a música e dança têm desempenhado papéis importantes nas celebrações, rituais, expressões artísticas, e na preservação das tradições culturais de Belize. A música tradicional de Belize é influenciada pela herança indígena e africana. Os povos indígenas maias têm uma tradição musical distinta, utilizando instrumentos como tambores, flautas e maracás em suas cerimônias e celebrações. Da mesma forma, os africanos escravizados trouxeram suas próprias tradições musicais, como o uso de tambores e outros instrumentos de percussão. A comunidade garífuna em Belize possui uma rica tradição musical que se originou com os descendentes dos africanos e indígenas caribenhos. O tambor principal segunda, e o tambor primeiro, são essenciais em suas danças tradicionais, como a famosa punta. A música garífuna, muitas vezes acompanhada de cantos em idioma garífuna, celebra as tradições culturais e históricas desse grupo étnico. Os descendentes de colonos britânicos e africanos, conhecidos como crioulos, têm sua própria tradição musical que combina influências caribenhas e europeias. O estilo musical Brookdale é popular entre os crioulos, e geralmente é executado com instrumentos como violão, tambor e acordeão. É uma música animada e ritmada, muitas vezes acompanhada de danças energéticas. A população de origem mestiça em Belize também tem uma rica tradição musical, que combina elementos indígenas e espanhóis. Danças tradicionais como o baile de la quadrilla, são acompanhadas por música de violinos e guitarras, e são populares em festivais e eventos culturais. Além das tradições musicais, Belize tem uma cena musical contemporânea vibrante, com influências do reggae, soca, dancehall e hip hop. Muitos artistas locais se destacam internacionalmente, trazendo suas próprias perspectivas culturais para os gêneros musicais populares. As danças folclóricas de Belize têm raízes profundas na cultura e história do país. Além da punta e da quadrilla, outras danças populares incluem a Jankunu Dance, que é uma reinterpretação da antiga dança de mascarados trazida pelos escravos africanos, e a Yurumei, uma dança do povo garífuna com movimentos rituais significativos. A música e dança de Belize desempenham um papel vital na preservação da cultura e identidade do país. São expressões artísticas que celebram a diversidade cultural e a herança das comunidades indígenas, afrodescendentes e crioulas. Através dessas manifestações artísticas, Belize mantém vivas suas tradições ancestrais, ao mesmo tempo em que se reinventa na cena musical contemporânea. A música e dança continuam sendo parte essencial da identidade e conexão cultural de Belize com suas raízes históricas. Ao longo de sua história, Belize tem sido lar de várias personalidades notáveis que contribuíram significativamente para diversas áreas, incluindo política, literatura, ciência e esportes. Essas figuras proeminentes moldaram a cultura e o desenvolvimento do país, deixando um legado duradouro para as gerações futuras. Uma das figuras políticas mais importantes da história de Belize, George Cadell Price, foi um líder carismático e defensor da independência do país. Ele foi fundamental na fundação do Partido Unido do Povo em 1950, e serviu como primeiro-ministro de Belize de 1961 a 1984, e novamente de 1989 a 1993. Price liderou o país para a independência do domínio britânico em 1981,
e é conhecido como o pai da nação por seu papel na construção da identidade nacional de Belize. Político e jornalista, Philip Goldson foi outro importante líder do Partido Unido do Povo. Ele foi um crítico ferrenho do governo colonial britânico, e trabalhou incansavelmente pela independência de Belize. Goldson também desempenhou um papel importante na defesa dos direitos dos povos indígenas, e na proteção do meio ambiente. Seu legado é celebrado através do Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson, em Belize City. Conhecida como mãe dos desfavorecidos, Jane Ellen Usher foi uma pioneira na área da assistência social e saúde pública em Belize. Ela dedicou sua vida ao cuidado de mulheres grávidas e crianças em comunidades carentes, além de lutar pelos direitos das mulheres e crianças. Sua dedicação e trabalho incansável tiveram um impacto significativo na melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis de Belize. Escritora e educadora, Zoila Ellis Browne foi uma figura importante na literatura belizenha. Seus escritos exploravam temas como identidade cultural, tradições e questões sociais. Ela foi uma das primeiras autoras de Belize a alcançar reconhecimento internacional, e seus trabalhos contribuíram para a preservação da história e cultura do país. Marion Jones é uma das atletas mais famosas de Belize. Ela é uma velocista premiada que competiu em várias Olimpíadas e campeonatos mundiais, conquistando várias medalhas de ouro e estabelecendo recordes em sua carreira. Sua dedicação ao esporte e seu sucesso no atletismo inspiraram muitos jovens atletas em Belize. Botânico e conservacionista, David Roy foi uma figura-chave na proteção da rica biodiversidade de Belize. Ele fundou o Jardim Botânico de Belize, e dedicou sua vida ao estudo e preservação das plantas nativas do país. Seu trabalho influenciou a criação de várias áreas de conservação em Belize, contribuindo para a proteção de sua rica diversidade biológica. Essas personalidades notáveis representam apenas uma pequena amostra das muitas figuras influentes que contribuíram para o desenvolvimento de Belize, e deixaram um legado duradouro. Seus esforços e realizações nas áreas política, cultural, social e ambiental continuam a inspirar e moldar o país, destacando a importância de celebrar e valorizar suas histórias e contribuições únicas para a nação. A história de Belize é uma rica tapeçaria de influências culturais, lutas políticas e transformações sociais, que moldaram a nação ao longo dos séculos. Desde os tempos pré-colombianos, passando pelas eras da colonização espanhola e britânica, até a independência e além, Belize enfrentou desafios e celebrou conquistas significativas. O período pré-colombiano revelou uma diversidade de culturas e civilizações que habitaram a região, como os maias, que deixaram um legado impressionante de pirâmides, artefatos e conhecimento astronômico. A chegada dos espanhóis trouxe conflitos e exploração, mas o domínio britânico acabou prevalecendo e estabelecendo profundas influências políticas, sociais e culturais que moldaram a identidade belizenha. O movimento nacionalista desencadeou uma luta pela independência e autonomia, com figuras notáveis como George Cadell Price liderando o caminho rumo à soberania. Em 1981, Belize finalmente alcançou a independência e emergiu como uma nação autônoma e diversificada. As questões territoriais com a Guatemala têm sido um desafio contínuo, mas Belize continua a defender sua integridade territorial e soberania, apoiada pela comunidade internacional. A sustentabilidade ambiental é uma preocupação crescente em Belize, dada a riqueza de sua biodiversidade e ecossistemas únicos. O país tem se esforçado para equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção de suas preciosas áreas naturais, promovendo práticas de conservação e turismo sustentável. O desenvolvimento socioeconômico tem sido uma prioridade para o governo belizenho, com esforços para diversificar a economia, melhorar a infraestrutura e aumentar as oportunidades de emprego e educação para a população. A arte e a arquitetura belizenhas refletem a fusão de várias influências culturais, desde os sítios arqueológicos maias até a arquitetura colonial britânica. A música e a dança também desempenham um papel importante na cultura do país, com estilos variados que refletem suas origens étnicas e históricas.
As personalidades notáveis de Belize, como George Cadell Price, Philip Goldson e outros, deixaram um legado de liderança política, defesa dos direitos humanos e preservação cultural que continua a inspirar gerações futuras. Belize é uma nação resiliente que abraça sua diversidade cultural e busca um futuro sustentável e próspero. Através do estudo de sua história rica e complexa, podemos apreciar a força e a resiliência do povo belizenho, assim como sua contribuição para o cenário global. Com uma visão progressista, Belize continua a moldar sua trajetória como uma nação vibrante e promissora, preservando suas tradições enquanto abraça os desafios do futuro. A história de Belize é uma fonte de inspiração para a compreensão das complexidades da humanidade e as possibilidades de um futuro em constante evolução. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia. Te esperamos nos próximos vídeos.